Irmãos, hoje nós vamos ver na Bíblia quando o evangelho verdadeiro e genuíno será pregado no mundo inteiro. Vamos iniciar lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Irmãos, aqueles que foram enviados por Deus para apacentar a sua igreja devem apacentar a igreja de Deus que Jesus resgatou com seu próprio sangue, de acordo com os ensinamentos da igreja de Deus que estão na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, ensinadas por Deus, por Jesus, pelos sacerdotes e pelos apóstolos. Todos os enviados de Deus para ensinar, eles devem seguir fielmente os ensinamentos contidos no livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ensinando somente os ensinamentos e doutrinas que estão na Bíblia, sem fazer acréscimos ou tirar algo. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, nós lemos assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém desacrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Irmãos, eu creio que nos dias de hoje tem algumas pessoas pregando o verdadeiro e genuíno evangelho. São poucas, mas tem. O livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é completo. Não falta nada. O que precisamos saber, Deus colocou nele. Não precisamos de ensinamentos nem doutrinas fora deste livro. E ele nos ensina a buscarmos em seu livro e ler. No livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16, Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, está escrito: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Muitos não concordam com a sã doutrina de Cristo e buscam em outros livros e ensinam falsas doutrinas que são de demônios e de homens. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 4, está escrito assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Irmão, Jesus tem a sua própria doutrina que veio do Pai. Ela é completa. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 28, confirma isto. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. São muitos os que ensinam outras doutrinas, e eles não concordam com a sã doutrina de Cristo, porque se eles concordassem, não precisariam de outras doutrinas.
Eles usam as doutrinas e pensamentos de Satanás, de homens e deles próprios para contradizerem as doutrinas e pensamentos de Cristo que estão nas Escrituras Sagradas. Infelizmente, com suas doutrinas, eles fazem muitos seguidores. Veja o que Jesus diz a respeito dos que seguem e ensinam outras doutrinas. Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. As doutrinas de homens são doutrinas falsas, contrárias às doutrinas de Cristo. Quem ensina e segue doutrinas de homens e de demônios, se não se arrepender e voltar às doutrinas de Cristo, cairão no buraco, cairão no inferno. Jesus disse isso em Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Deus declara que quem segue e ensina outras doutrinas roubam as suas palavras. Jeremias, capítulo 23, versículo 30. Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. A Bíblia nos alerta contra os falsos profetas e os anticristos. No livro de Mateus 24, 11, Jesus disse: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E em 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19, lemos assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofreríeis. Infelizmente, a Bíblia mostra claramente que muitos seguirão os que pregam outro Evangelho. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, lemos assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Satanás, irmãos, ele usa a Bíblia, o livro de Deus, para enganar as pessoas, interpretando-a com as suas doutrinas, com os seus pensamentos e com as suas ideias. E são muitos os seus seguidores. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus dá mandamentos dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Jesus aqui está mandando os seus enviados ensinar os ouvintes a guardar todas as coisas que estão nos evangelhos, que estão nas escrituras sagradas. Ensinar os evangelhos de acordo com os ensinamentos de Jesus é ler e explicar o que está escrito na Bíblia Sagrada. O que passar disso vem do maligno. Somente os enviados de Deus obedecerão. São todos os que estão ensinando que foram enviados por Deus, irmãos?
Alguns dizem que estão defendendo o evangelho, como se o evangelho precisasse ser defendido por homens. A Bíblia ensina o contrário. Nós é que precisamos de sermos defendidos pelo evangelho. Muitos não obedecem Jesus, contam histórias e filosofias em suas pregações que são vãs, e os ouvintes ficam vazios. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Irmão, somente as palavras de Deus são espírito e vida. Elas são vivas e têm poder de fazer o que Deus deseja no homem. Lemos isto em Isaías 55:11, onde o próprio Deus diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E Jesus nos assegura em João capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo nos aconselha no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 e 29. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo, apóstolo da igreja de Deus que está na Bíblia Sagrada, está aconselhando a igreja de Deus. Cuidai-vos, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele mostra qual é a razão e a preocupação com o rebanho. Em Atos 20, 29, ele diz: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Aqui, o apóstolo Paulo está profetizando que depois da sua morte entraria no meio da igreja lobos cruéis que não poupariam o rebanho. E realmente isto se cumpriu. E esses lobos cruéis têm aumentado demasiadamente. Eles tentam destruir a igreja de Deus. Eles passaram a ensinar as suas próprias doutrinas, vindas de suas próprias interpretações, vindas dos seus próprios pensamentos e das suas próprias ideias. Cada um com a sua própria doutrina, que é diferente da doutrina do outro. Eles não aceitam que a própria Bíblia interpreta as palavras contidas nela. A única doutrina verdadeira que todos devem seguir é a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, a doutrina dos sacerdotes e dos apóstolos que estão na Bíblia Sagrada. Todas as outras doutrinas são falsas, são de Satanás e de homens. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes de subir ao céu, explicou quem são os lobos cruéis, em Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os lobos cruéis que penetraram na igreja de Deus depois da morte do apóstolo Paulo, logo depois eles começaram a abrir as suas próprias igrejas, tornando-se o cabeça delas. Rejeitaram o cabeça da igreja de Deus, a igreja verdadeira que está na Bíblia Sagrada, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, lemos assim:
E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O corpo é a igreja. Cristo é a cabeça do corpo. Irmãos, infelizmente não podemos considerar todas as igrejas como um só corpo, porque na verdade, na verdadeira igreja, o cabeça é Cristo. Em muitas outras igrejas, Cristo não é o cabeça. O cabeça da igreja verdadeira, visível e invisível, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdadeira igreja na Bíblia não tem outra cabeça senão Cristo. Um só corpo, uma só cabeça no corpo, que é Cristo. O versículo diz uma só cabeça, um só corpo. Em João capítulo 11, versículo 52, lemos assim: e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Todos os primeiros cristãos foram batizados em um só corpo. Infelizmente, hoje tem diferentes corpos. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, lemos assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. Irmãos, biblicamente existe um só corpo, a igreja, e uma só cabeça do corpo, que é Cristo. Mas muitas igrejas em nosso tempo não têm uma só fé. Eles brigam e falam mal um do outro. Tem uns que reparam um arqueiro no olho do outro, mas não enxerga a trave que está no seu olho, desobedecendo assim a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5. E por que reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Infelizmente, o corpo de uma igreja é diferente do corpo de outra igreja. O que está na Bíblia, irmãos, deve ser respeitado. A Bíblia é o nosso guia, é a nossa disciplina. Na Bíblia há um só corpo, desde o tempo dos apóstolos. E este corpo não pode ser substituído por ninguém e será o mesmo corpo até o fim. Este é o pensamento de Deus, o pensamento de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos apóstolos. A verdadeira igreja, ela existe há mais de 2000 anos atrás, que é a igreja de Deus. No livro de Mateus, capítulo 24, 14, Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Jesus está dizendo, e este evangelho do reino, e não outro evangelho. O evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. Por isso, Jesus usou o evangelho dele. Este evangelho é o que ele e os apóstolos pregaram. Este evangelho é o que está na Bíblia Sagrada. É este o evangelho que tem que ser pregado, não outro. Outro evangelho é falso, é de Satanás e de homens. E são muitos que estão ensinando outras doutrinas, que não são as doutrinas de Jesus Cristo, que estão nos evangelhos, são doutrinas de demônios e de homens. E este evangelho falso é o que mais está sendo ouvido e obedecido. Jesus disse: e este evangelho será pregado pelo reino. Que reino? O reino de Cristo no milênio. Durante os 1000 anos será pregado o verdadeiro e genuíno evangelho a todas as nações do mundo. Irmãos, somente no milênio
logo após a primeira ressurreição, o verdadeiro e genuíno evangelho será pregado a todas as nações do mundo pelo reino de Jesus Cristo. Infelizmente, em nosso tempo, o evangelho não pode ser pregado em muitos países que proíbem, não permitem a pregação do evangelho. Coreia do Norte, China, Arábia Saudita, Malásia, Indonésia e muitos outros países também. Se Jesus voltar agora, bilhões e bilhões de pessoas que não creem nele será deixado aqui na terra. Muçulmanos, budistas, ateus, os que adoram ídolos e os que seguem e ensinam doutrinas de demônios e de homens serão deixados aqui na terra. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 6, lemos assim: Então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Os salvos reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, logo após a primeira ressurreição. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 3, lemos assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Satanás será colocado na prisão, no abismo, e será fechado e selado para que não engane mais as nações até que os 1000 anos se completem. Algumas pessoas ensinam que estamos vivendo o milênio. Isso é uma grande mentira. Isso é uma tolice e uma imbecilidade muito grande. Satanás está enganando até agora e vai continuar enganando até o arrebatamento. No milênio, Satanás estará preso e não poderá enganar ninguém. Em nosso tempo, o reino que mais opera é o reino de Satanás, juntamente com os seus anticristos e os falsos profetas. Durante 1000 anos, no reinado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os seus inimigos, todos os que não creram nele, todos os poderes que não estão debaixo do seu poder, serão colocados debaixo de seus pés. Jesus diz que antes do fim de todas as coisas aqui no mundo, este evangelho, o evangelho dele, será pregado pelo reino de Deus no mundo inteiro durante 1000 anos a todas as nações, e então virá o fim. Glórias a Deus, irmãos. No mundo inteiro será pregado o verdadeiro evangelho por Cristo, e os salvos que reinarão, as pessoas deixadas na terra, que serão bilhões e bilhões de pessoas. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, lemos assim: E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. Agora, os cristãos não estão reinando, porque não podem pregar o evangelho na Índia e nos países muçulmanos e em outros países também. Mas no milênio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não vai permitir que nenhum poder de Satanás, nenhum poder de homens, que pregam doutrinas de homens e de demônios, contradizem o seu reino e a tua palavra. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, está escrito: Então virá o fim,
quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O reinado de Cristo por 1000 anos será quando todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade será colocada debaixo de seus pés. E o mundo verá Cristo reinando com os salvos e colocando todos os rebeldes e seus inimigos debaixo de seus pés. A palavra reinar significa fazer a função de rei e também de sacerdotes. Sacerdotes ensinam, pregam. Por isso, durante 1000 anos, no reinado de Cristo, os salvos farão as obras do sacerdote e farão as obras do rei. Eles vão reinar, julgar, ensinar o evangelho verdadeiro e genuíno em todo o mundo. O que não está acontecendo agora, irmãos, em nosso tempo, vai acontecer somente depois da primeira ressurreição no milênio. Todas essas coisas que foi dito aqui são verdadeiras. No Salmo 119, versículo 160, lemos assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. E no Salmo 119, versículo 105, lemos assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Amém. Irmãos, se você recebe essas palavras, compartilhe para que o nome do nosso Deus seja glorificado e engrandecido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e nos permitir. Amém.